Oi, pessoal. Essa semana não está sendo nem um pouco fácil para o Brasil. Os Estados Unidos estão vindo com tudo, né? Nós somos ameaçados aí com uma tarifa de 50% pelo governo americano. O governo brasileiro já criou um comitê para discutir possíveis formas, né, de driblar essa taxação, conversar sobre possíveis acordos. Já aprovou a chamada Lei da Reciprocidade ontem, autorizando medidas proporcionais contra barreiras comerciais, né, que prejudiquem o Brasil. E ontem mesmo o governo brasileiro falou que não pretende retaliar e que vai priorizar um acordo. Mas ainda assim, os Estados Unidos anunciaram que vão abrir uma investigação sobre práticas comerciais que eles consideram injustas, né, do Brasil. Essa investigação vai decidir se o tratamento dado pelo Brasil ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico como o Pix, além de tarifas, né, é insensato ou discriminatório em relação ao comércio americano. Então, não está fácil. E você, produtor rural, precisa ficar ligado, né? Aqui no Brasil, nós estamos chegando muito perto das mínimas sazonais nos preços do milho e você precisa ficar esperto para não perder oportunidades. A oferta de milho é abundante esse ano, né? O Brasil produzindo muito, estimamos produção de 137 milhões de toneladas para esse ano. Argentina produzindo muito, Ucrânia, Estados Unidos, então, nem se fala. E nós devemos atingir mais ou menos os 50% da colheita do milho safrinha daqui no máximo 2 semanas. Agora a gente está em 42%, segundo a Conab. Ou seja, a oferta de milho aqui no Brasil está elevada. Além disso, nossa competitividade ainda não está muito boa, né? Nossas exportações de julho ainda devem permanecer abaixo do esperado. Estamos estimando que cerca de metade da programação de embarques prevista para esse mês deve ser de fato concluída, né? Então, boa parte dessa programação deve ser jogada para agosto. E para ilustrar isso, os compromissos de exportação do Brasil acumularam apenas 7,19 milhões de toneladas agora no ano comercial, o que é uma melhora em relação à semana passada, né? Dados da SESEX da segunda semana de julho indicam que essa melhora em relação à semana anterior foi de 80%, ou seja, tem milho começando a chegar nos portos, mas ainda assim, esse volume exportado até agora ainda está 31,5% abaixo do registrado para o mesmo período do ano passado. Nós estimamos que apenas mais 3 milhões de toneladas devem ser embarcados até o final de julho, e o line-up está indicando mais 2,4 milhões de toneladas programados para esse mês. Só que por causa, né, dessa demora na colheita, escoamento lento e competitividade ainda fraca, isso deve ser, de fato, jogado para agosto. A boa notícia é que em agosto a gente deve entrar com tudo nesse mercado internacional. Mas aí qual que é o resultado disso tudo, né? Preço caindo aqui no Brasil. Nós estamos navegando nas mínimas sazonais, ou seja, no período do ano em que os preços atingem seu nível mais baixo, e ontem nós batemos o menor valor da temporada comparado com o início de junho. E com todo esse cenário das tarifas, no segundo semestre esses preços vão sofrer muita influência do câmbio, né? Então, nos momentos de valorização desse dólar, vão haver oportunidades que você não pode perder. E só, já que a gente está aqui falando de competitividade, né? Como é que está o escoamento da Argentina agora? Quais são os dados atuais, né, de exportação? Bom, Cami, na Argentina as exportações semanais indicam aí um cenário positivo, tanto para o milho como para o trigo, com volumes superiores aos registrados no mesmo período do ano passado, e já no caso da soja, as exportações seguem abaixo do ritmo observado em 2024, né? Em termos de exportações acumuladas, estamos falando também, então, que o milho se destaca com quase 20 milhões de toneladas exportadas até o momento, enquanto o trigo também apresenta um bom desempenho aí com 7,70 milhões de toneladas. De novo, no caso da soja, estamos observando aí um desempenho mais modesto em comparação com a safra anterior. Uhum. Pessoal, e também não fugindo muito, né, de competitividade, da questão das exportações, o café no Brasil aqui também está sofrendo grandes impactos, né, Sol? O que você viu sobre isso para a gente discutir aqui hoje? É verdade, Cami. Bom, aí a questão do café é muito importante, fica ainda no radar de um jeito muito forte. Por quê? Porque com essa tarifa de 50% que o Trump anunciou aos exportadores brasileiros, está correndo, né? Eles estão correndo para embarcar o máximo possível antes do prazo, porque a medida impacta diretamente os preços, tanto interno como externo. Então, por exemplo, no primeiro semestre deste ano, os Estados Unidos foram a principal destino do café brasileiro. Estamos falando de 16% da receita total de exportações. Então, como estamos vendo aí no gráfico, Cami,
O país exportou pouco acima de 7 bilhões de dólares em café até o mês de junho, ou seja, estamos falando de 47,5% a mais que no mesmo período de 2024, né? Um dado muito interessante. E, bom, no momento, tem navios mudando ruta no meio do caminho, carga sendo desviada e até estoque no Canadá e no México sendo redirecionado para os Estados Unidos. Então, a movimentação é grande porque o Brasil é responsável por cerca de 25% das importações de café que os americanos consomem. Então, por isso, essa tarifa, se confirmada, pode jogar os preços ainda mais para cima, lembrando que eles já subiram 70% no ano passado. Então, há expectativa que o mercado global se reorganize. O café brasileiro deve migrar para a Europa e Ásia, enquanto os Estados Unidos deverá começar a pensar, né, aí em buscar novas origens. Pois é, a gente precisa ficar acompanhando, né, esse desenrolar. Tomara que a gente consiga desenrolar negociações com os Estados Unidos, né, para que tudo isso não prejudique a gente de fato. Então, pessoal, não perde mais tempo, tá? Acesse os nossos relatórios, eles trazem dados completos para você tomar a sua decisão de fato, tá bom? Então, não perde mais tempo e vem com a gente.